Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Hoje nós teremos a nossa terceira aula da perseverança, desde a nossa retomada, né? E o objetivo da perseverança é justamente aprofundar a nossa vivência de fé. Boa parte de vocês já fizeram a catequese de adultos, mas não somente, né? A Carla e o Milton, por exemplo, são amigos, né, queridos, que desejam também se aprofundar na fé e frequentam, né, passarão a frequentar a perseverança. Então, o nosso grupo está aberto para todos os adultos que vocês conheçam, sejam eles da paróquia ou não. Quem vocês quiserem convidar, mesmo que as pessoas não estejam ainda, não tenham feito a catequese, fiquem à vontade. Pode ser que o inverso aconteça e a perseverança desperte a vontade nas pessoas de fazer a catequese. Esta é a nossa terceira aula. A primeira delas nós falamos sobre a direção espiritual.
e o plano de vida espiritual. E a cada aula nós definiremos propósitos concretos, né? Então, por isso é que eu falo de cada aula e falarei sempre. Na primeira aula, o propósito foi encontrar um diretor espiritual e definir um plano de vida espiritual. E para aqueles que já tivessem, né, uma coisa e outra, fazer, né, melhor, honrar, né, mais a direção espiritual e o plano de vida. Este foi o propósito da primeira aula. A segunda aula foi sobre a confissão frequente e o exame de consciência. Então, o propósito que nós fizemos na segunda aula foi tomarmos a firme decisão de nos confessarmos com frequência e fazermos um bom exame de consciência todos os dias e também um bom exame de consciência para prepararmos-nos para cada confissão. E na aula passada, né, que foi a segunda, falávamos que uma confissão frequente ela deve acontecer no mínimo uma vez por mês. Então esse foi o propósito que nós fizemos, mas eu deixei bem claro que nada impede que uma pessoa se confesse de 15 em 15 dias ou até toda semana. Não é nenhum exagero se confessar toda semana, muito pelo contrário, muitos santos da igreja confessavam-se semanalmente. E aí nós chegamos aqui na terceira aula, e eu tenho tentado colocar sempre 2 pontos em cada aula, porque a aula é mensal e são muitos pontos a serem tratados. E algo importante de dizer também é que eu presumo aqui na aula da perseverança que vocês já receberam a doutrina da igreja, que vocês já receberam o que eu chamo de catequese ordinária. E aqui nós vamos aprofundar. Caso tenham qualquer dúvida, fiquem muito à vontade, é só perguntar, levantem as mãos. Eu não paro de falar, então é importante que vocês me interrompam, que vocês falem, porque eu realmente tenho essa dificuldade. A minha aula não tem muitas pausas, então por mais que eu fale de forma lenta, né? Tem gente que brinca comigo que os meus vídeos no YouTube dá para assistir tranquilo na velocidade 1.5. Infelizmente no nosso... Se bem que tem o recurso agora, eu ia falar disso, né? A gente está agora com o canal do YouTube da catequese. Eu não sei se vocês viram, foi uma ideia do Renato, do outro catequista de domingo. E todas as aulas da catequese estão lá. As aulas mais recentes e estarão daqui para frente. Então, eu tenho até indicado o nosso canal para pessoas de fora do estado que às vezes têm dificuldade de ter uma boa catequese nas suas dioceses, nas suas paróquias. Então, fiquem à vontade. Lá tem as aulas, inclusive, da catequese que vocês já tiveram. Caso queiram relembrar algum conteúdo, estará disponível lá. E as aulas da perseverança também. Tem uma playlist lá que o Renato criou específica para a perseverança. É só colocar lá nas playlists, vocês vão localizar todas as aulas. Então, caso vocês não tenham vindo nas aulas anteriores ou eventualmente tenham que faltar daqui para frente, não deixem de ouvir o áudio das aulas que vocês perderem, tá? Isso é muito importante porque cada conteúdo é insubstituível. Cada conteúdo tem a sua riqueza própria. Hoje a gente vai falar da Santa Missa frequente e do Santo Rosário frequente como 2 pontos importantíssimos para o nosso caminho de santificação. Eu sei que muitos de vocês já vão à missa com frequência. Alguns até já vão à missa diária. Eu sei que muitos de vocês já rezam o terço ou o rosário com frequência também. Muitos já rezam todos os dias. Mas a ideia hoje é consolidar e propor esta prática para aqueles que desejam concretamente trilhar um caminho de santificação, como de fato algo recomendado pela Igreja. Aqui nós já passamos do que é dever moral, tá? Não se trata aqui de falar de um dever moral, especialmente com relação à Santa Missa diária. O dever moral com relação à Santa Missa é assistir à missa nos domingos e nos dias de guarda. Isto é dever moral sob pena de pecado grave. Se nós não assistimos à missa em domingo, em qualquer domingo ou qualquer dia santo de guarda, sem um motivo de força maior, digamos assim, eu peco gravemente. É pecado grave contra o 3º mandamento da lei de Deus e também contra um dos mandamentos da Igreja. Mas não há
um dever moral de assistirmos à Santa Missa diária, por exemplo. O Santo Terço, eu não chego a dizer que há um dever moral porque não está nos mandamentos, nem nos 10 mandamentos, nem nos mandamentos da Igreja. Mas uma pessoa que nós deveríamos amar muito já pediu diversas vezes, em inúmeras aparições, para que nós rezássemos o Santo Terço todos os dias. Então, se não podemos falar de um estrito dever moral, mas há sim um certo dever de rezarmos o Santo Terço todos os dias em obediência a Nossa Senhora, que nos pede isso. E é interessante que rezar o Santo Terço diariamente, sob uma certa ótica, é mais fácil do que assistir à Santa Missa diariamente. Basta nos recordarmos do que vivemos no ano passado. No ano passado as igrejas se fecharam durante vários meses, outras dioceses ficaram quase o ano inteiro sem missa. E esse ano, de novo, graças a Deus aqui na nossa arquidiocese, as igrejas não fecharam. Então, me parece, eu ouvi isso de um sacerdote muito piedoso que eu conheço, Nossa Senhora, ela pediu para que nós rezássemos o terço todos os dias. Ela não pediu para que nós assistíssemos à missa necessariamente todos os dias, por mais que eu vá defender esta prática aqui hoje. Talvez ela soubesse dos tempos difíceis que nós enfrentaríamos e já enfrentamos hoje, porque o Santo Terço ninguém pode nos impedir, basta ter um coração, basta estar vivo e saber contar. Assim nós já conseguimos, mesmo que tirassem até o terço de nós, o objeto, nós conseguimos rezar o Santo Terço. Já a missa, nós dependemos, né? Nós dependemos de um sacerdote, nós dependemos de alguns fatores que infelizmente podem ser roubados de nós. Mas aqui nesta aula, graças a Deus as igrejas estão abertas, graças a Deus nós temos a Santa Missa. Eu nesta aula defenderei 2 práticas: a missa diária e o Santo Terço diário, se possível, para aqueles mais generosos, para aqueles que têm uma vida mais calma, o Santo Rosário diariamente. Mas o que Nossa Senhora nos pede, é importante dizer, é o terço do Santo Rosário. Por isso aqui nós chamamos, um terço, né? Porque tradicionalmente o Santo Rosário ele tem 3 mistérios. Papa João Paulo II, né? São João Paulo II é que criou durante o seu pontificado os mistérios luminosos. Mas tradicionalmente nós falamos o Santo Terço porque é um terço do Santo Rosário, e é isso que Nossa Senhora nos pede para rezar, um terço, um mistério do Santo Rosário. Vamos então na Sagrada Escritura, como eu sempre gosto de começar. Eu selecionei aqui 3 passagens para cada um dos assuntos, né? 3 passagens para a Santa Missa, 3 passagens para o Santo Rosário, para tentar enxergar na Sagrada Escritura esta prática tão importante para o nosso crescimento espiritual, que é a decisão de assistirmos a Santa Missa diária, se for possível, e também o Santo Terço diário. A primeira passagem é justamente a narrativa da última ceia. Eu escolhi aqui o Evangelho de São Lucas, Lucas 22, versículos de 7 a 20. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. Aqui a Bíblia que eu utilizo é a mesma que nós utilizamos na catequese, é a Bíblia da Ave Maria. Vejam o que está escrito aqui a respeito da última ceia. Vamos lá. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos.
Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então vejam que nosso Senhor institui o sacramento da Eucaristia, institui a Santa Missa, e aqui nosso Senhor fala claramente: fazer isto em memória de mim. Então, esta passagem eu escolhi apenas para que nós, na realidade, recordássemos aquilo que já sabemos, recordássemos esta verdade de fé na qual já cremos, que assistir à Santa Missa é um dever nosso. Fazer isto em memória de mim. Por mais que não devamos encarar como um dever, no sentido que não viremos obrigados à Santa Missa, mas muito pelo contrário, generosamente viremos com amor, viremos por amor, assistiremos à Santa Missa, mas nunca podemos nos esquecer que é um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma ordem, fazer isto em minha memória. E aqui, se nós associarmos com o fato de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou em um domingo, no primeiro dia, então o dever moral, desde sempre, na vida da igreja, foi assistir à Santa Missa nos domingos. E depois, é claro, aos domingos se somaram os dias santos de guarda que a igreja instituiu. A igreja é que recebeu o poder de Deus para determinar que o dia que nós devemos assistir à Santa Missa é o domingo. É a igreja que define. Não há nenhuma revelação divina direta a esse respeito na Sagrada Escritura e nem na pregação apostólica. Desde sempre na vida da igreja e por determinação da igreja que o domingo foi o dia próprio, o dia do Senhor. É o dia em que nós devemos assistir à Santa Missa. Mas por que então fazer algo a mais? Por que então ser mais generoso e assistir à Santa Missa num ritmo maior do que esse ritmo semanal? Vamos a uma segunda passagem para que o meu objetivo é justamente despertar em nós esta sede com relação à Santa Missa, esta generosidade, este amor, esta decisão de assistirmos à Santa Missa com mais frequência. Vamos ao Evangelho de São João, ao discurso do Pão da Vida. Aqui é o centro do discurso do Pão da Vida, é o capítulo 6 do Evangelho de São João, versículos 53 a 59. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 53 a 59. Vamos lá. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim.
Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Então vejam, o objetivo desta passagem é justamente que, a partir deste belíssimo discurso, ou do centro do discurso do pão da vida, que isso nos mova, nos desperte para esta necessidade, a necessidade da missa e também da comunhão. A aula de hoje, entendam, a aula de hoje não será sobre a comunhão diária, não será sobre necessariamente comungarmos todos os dias, por mais que sejam duas realidades atreladas. Mas é importantíssimo dizer que quando eu falo da missa diária e de um propósito em torno da missa diária, é um propósito que deve ser honrado, mesmo que por uma razão ou outra eu não esteja preparado para comungar naquele dia. Hoje as pessoas confundem muito a missa com a comunhão, como se eu necessariamente fosse obrigado a comungar porque eu irei à missa. E essa é uma realidade completamente equivocada, e por isso é que, infelizmente, a maior parte das comunhões são, preciso dizer, sacrílegas. Infelizmente, a maior parte das pessoas que comungam não estão preparadas para comungar. Não estão devidamente preparadas, não estão com as devidas disposições. Isso não é uma realidade só da nossa paróquia. Isso é uma realidade, infelizmente, da maior parte das paróquias, da maior parte das dioceses. Fala, querido. Então, eu assisto a missa toda dia online. Como é que fica, por exemplo, a questão de não comungar? Eu faço a comunhão espiritual. Sim, você faz a comunhão espiritual, mas mesmo a missa online, ela não substitui a missa presencial, e isso não é porque você não vai comungar simplesmente, também é por isso. Mas a sua presença, entenda, a quantidade de graças que nós recebemos numa missa que nós assistimos fisicamente, presencialmente, é incalculável. A comunhão é a maior dessas graças. Mas a quantidade de graças que nós recebemos, os meus filhos, por exemplo, meu filho acabou de fazer 3 anos, a minha filha vai fazer 5. Hoje eles já me pedem para ir à missa. Eles não entendem, eles não têm a fé no sacramento da Eucaristia. Eles não compreendem o que nós acabamos de ler sobre o discurso do Pão da Vida ou sobre a instituição da Eucaristia. Mas só por me verem ir à missa todos os dias, eles já me pedem e se entristecem quando, por uma razão ou outra, porque acordaram tarde, eles se entristecem porque não irão. Então, aqui é só para te mostrar que mesmo os meus filhos que ainda não têm o uso da razão, quando eles estão aqui presentes fisicamente na igreja, graças são derramadas sobre eles. Eles são abençoados só por estarem aqui na missa inconscientemente, no sentido de que não têm ainda a devida razão que permita que eles compreendam este mistério, por mais que eu já diga para eles, é o Papai do Céu, é o corpo do Papai do Céu, as pessoas irão comungar, eu tente ensinar algo para eles, catequizá-los minimamente durante a missa, antes e depois, mas veja, graças são derramadas. Isso não acontece nesta profusão que Deus quer realizar nas realidades online. Então, as realidades online, elas são uma ótima alternativa para aqueles que estão impedidos de vir à igreja, por uma razão ou por outra, mas jamais substituirão a presença física, mesmo que eu não comungue. Isso é importante, mesmo que eu não comungue. A comunhão espiritual é uma realidade belíssima e riquíssima, a gente pode falar sobre isso. Talvez eu escolha uma aula para a gente falar só da comunhão, tanto a comunhão mesmo, como a comunhão espiritual, porque hoje eu falarei da missa. Por isso é que eu estou fazendo essa distinção. O propósito que eu quero indicar para vocês hoje é o propósito de assistir à missa diariamente. Se um dia vocês estiverem sem a devida disposição para comungar, eventualmente porque cometeram um pecado, não deixem de assistir à Santa Missa por isso. Não deixem de assistir à Santa Missa. Não deixem de honrar este propósito que eu desejo indicar
para vocês e para todo fiel católico que deseja trilhar o caminho de santificação. Entendam que a comunhão diária é uma prática que este Papa aqui, São Pio X, instituiu na Igreja no início do século XX. Não existia esta prática da comunhão diária, salvo para poucas pessoas devidamente orientadas pelos seus diretores espirituais. É a partir de São Pio X que esta prática da comunhão diária é recomendada e vivamente recomendada. Antes, já existia a prática da missa diária, vivamente recomendada. E é sobre isso que eu falo hoje. O propósito de irmos à Santa Missa diariamente. Se estivermos devidamente preparados, ótimo, comunguemos todos os dias. É só essa distinção que eu desejo fazer, mas é claro que o desejo de comungar diariamente é algo que me move a ir à missa todos os dias. Como está escrito aqui no discurso do Pão da Vida. Comer a carne de nosso Senhor, beber o seu sangue, me unir a Ele, como está escrito aqui, para que Ele viva através de mim. E aí eu chego à terceira passagem, que vai muito nesse sentido de estar na presença de nosso Senhor. Voltemos ao Evangelho de São Lucas, é aquela passagem conhecidíssima de Marta e Maria, Lucas 10, versículos 38 a 42. Aqui a gente vai falar justamente da melhor parte, que é estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Lucas 10, 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Outras traduções dirão a melhor parte. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, até nesse tom muito prático que eu tenho tentado dar às aulas da perseverança, eu sei que todos nós que estamos aqui, todos nós somos chamados a sermos Martas. Todos nós temos as nossas ocupações. Todos nós, eu diria, temos os nossos apostolados, né? O nosso apostolado, ele gira em torno, eu gosto de dizer, de 3 eixos, né? Na ordem de importância, né? A vida familiar, a vida profissional e a vida social. Então, o nosso apostolado, as nossas atividades, o nosso chamado a sermos Martas gira em torno desses 3 eixos: vida familiar, vida profissional e vida social. Família, trabalho e sociedade. E nós não podemos escapar disto. Muito pelo contrário, nós somos chamados a servir a Deus em todas essas realidades. Mas é fundamental que, em meio às atividades, nós encontremos momentos, e falávamos isso, principalmente na primeira aula, momentos próprios para a melhor parte, para a boa parte, como Maria. Então, não é que nós devemos escolher entre Marta e Maria, entre a vida ativa e a vida contemplativa, não. Nós devemos ser ativos na contemplação e contemplativos na ação. Então, o desafio é encontrarmos momentos propícios em meio às nossas atividades para estarmos na presença de Nosso Senhor. E especificamente na aula de hoje, é um momento em que eu vou reservar do meu dia para assistir à Santa Missa. Qual é o melhor horário? Nós somos extremamente privilegiados em nossa paróquia. Nós temos 2 missas por dia. Há paróquias por aí que não tem missa todos os dias. Muitas vezes o padre tem uma folga por semana, ou tem padres que eu fico até escandalizado, que celebram pouquíssimas missas
Não se deixem acostumar mal e pensem que todas as paróquias têm essa graça que nós temos. 2 missas todos os dias. E aí eu não me refiro, claro, aos domingos, mas de segunda a sábado, se nós contarmos a missa dominical de sábado, nós temos 2 missas. Então, pensar, se organizar, sendo bem prático. Qual é o horário que mais me atende? Qual é o horário que é mais adequado dentro da minha rotina? No meu caso, por exemplo, a missa de 7 da manhã é a mais adequada. Aqui na paróquia tem 7 da manhã e tem às 18. Ainda tem as missas próximas, eventualmente, do trabalho de vocês. Quantas pessoas vão à missa diária no horário do almoço, por exemplo? Reduzem o horário de almoço para assistir a Santa Missa. É bonito, é tão heróico isso, de alguma forma. Um homem, uma mulher que lutam. A missa diária é uma luta. Eu não enganarei vocês, é duro ir à missa diária. Não é fácil. É necessário uma luta, uma renúncia. Uma renúncia para fazer uma violência. Violência à rotina, violência à agenda. Então, para mim é mais adequado porque a minha filha, ela começa na escola às 8, então é bem adequado, porque se ela vem comigo, sempre procuro levar a minha filha na escola. Mesmo que ela não venha comigo, dá tempo de passar em casa para buscá-la. Mas se ela vem comigo, eu já vou direto. E o meu filho costuma vir também. Hoje ela não pôde vir, ela acordou com um pouquinho de dor de garganta, até foi à escola, mas preferiu não vir. Viemos só eu e meu filho. Depois eu passei em casa e a levei. Então, aí o dia já começa com a Santa Missa. Outros preferirão encerrar o dia com a Santa Missa. Outros preferirão colocar a missa no meio do dia ou em algum outro horário. Saibam que, e eu estou disposto a ajudar vocês com isso, caso queiram. Pô, eu trabalho no bairro tal, Pedro, você pode me ajudar? Tem missa aqui perto? Não deixem de, pelo menos, considerar esse propósito. Diante de Deus, levem para as orações de vocês, se vocês não podem dar este passo, mesmo que vocês não comecem com a missa diária, comecem a ir à missa com mais frequência. Vocês verão que a vida de vocês vai mudar. Eu, na prática da minha vida, foi no segmento da minha mãe que eu comecei a ir à missa diária. Da minha mãe também um pouco do meu irmão que começou a ir. A minha mãe há muitos anos vai à missa diária. E muitos anos, até antes da minha conversão, ela já tinha essa prática. E quando eu me converti aos 22 anos, depois de um tempo, eu comecei a ver a minha mãe, depois o meu irmão, com esta prática da missa diária, eu resolvi também segui-los. E a minha vida mudou. É claro que tem dias que nós falhamos, tem dias que nós não conseguimos, alguma viagem profissional, alguma outra razão. Nós não podemos também nos tornarmos escrupulosos. Se uma vez falha, é aquela coisa, caiu, levanta. São José Maria Escrivá diz que a vida cristã é um eterno começar e recomeçar. Não conseguiu ir naquele dia, faça o propósito de ir no dia seguinte. O importante é o propósito. O importante é a decisão. Ir à missa com frequência. Mesmo que vocês ainda não consigam dar a missa diária, que é o que eu recomendo nessa aula para vocês, mas tomem o propósito de ir à missa com frequência. E aqui na paróquia, eu já falei isso até para o Frei João uma vez, assim, eu me congratulei com ele, felicitei-o, parabenizei-o até de alguma forma. Aqui, as missas diárias na nossa paróquia, nos 2 horários, são muito cheias. Eu já vi aqui de manhã, às vezes, mais de 60 pessoas na missa, 7 horas da manhã, porque acaba que muitos pais da escola da minha filha, que é o Porto Real ali, vão à missa diária, então eles aproveitam para vir aqui. Às vezes pessoas de outras paróquias vêm. Já vi pessoas da São Marcos, por exemplo, que vêm à missa todos os dias aqui, missa diária. Então vejam que a nossa paróquia ela tem esta graça. Muitas pessoas aqui vão à missa diariamente. Comecem a observar numa missa semanal, uma missa ferial que vocês viram, comecem a observar a quantidade de pessoas aqui da paróquia que tem o hábito da missa diária, que tem o hábito da missa frequente. Então eu falo isso para vocês até como uma boa provocação, porque aqui nós temos um ambiente propício. Nós estamos em um lugar, uma paróquia abençoada nesse sentido, propícia para que nós tomemos a decisão da missa frequente. Porque aqui tem missas com fartura
e fiéis bem dispostos para a missa diária, bons exemplos para nos inspirar. Então, que fique esse desejo no nosso coração. A ideia dessas 3 passagens da Escritura é que primeiro venha essa sede, a sede da missa frequente, e também depois da sede, claro, a decisão de assistir à Santa Missa com frequência, se for possível, diária. Saibam que essa prática é muito tradicional na vida da igreja, não é algo novo, é muito tradicional a prática da missa diária. Por exemplo, no interior, na cidade da minha mãe, Barbacena, Minas Gerais, mesmo na situação do Covid, você vai a uma missa de 7 da manhã lá na Matriz, Nossa Senhora da Piedade, no centro de Barbacena, 7 da manhã, durante a semana tem 100 pessoas na igreja. É algo próprio do ser católico. E no interior isso é ainda mais evidente. A cidade, infelizmente, as cidades se afastaram muito de Deus, o interior também, mas no interior ainda há um catolicismo mais arraigado, mesmo que em meio à má formação e ignorância, mas há um catolicismo mais arraigado. Então é belíssimo ver que a missa diária é algo que faz parte da rotina de muitos fiéis. Unamo-nos a eles, tomemos a decisão da missa diária. Esse é o primeiro propósito da aula de hoje. E aí vem o segundo, que está diretamente atrelado ao primeiro, isso é muito importante, que é o terço diário, o Santo Rosário frequente, diário. E eu escolhi também 3 passagens para nos inspirar. Hoje eu estou muito adepto de São João e São Lucas, porque todas as passagens ou são do Evangelho de São João ou são do Evangelho de São Lucas. Essa agora é do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 27. João 19, versículos 25 a 27. É uma passagem que me parece muito apropriada, porque o rosário não está presente na Escritura, é evidente. O rosário surgiu muitos séculos depois. É até bonito depois a gente, não vou falar na aula de hoje, só de passagem, mas é bonito a gente conhecer a história do Santo Rosário. Mas aqui, a meu ver, está um preâmbulo do Santo Rosário. Vamos lá. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então eu escolhi essa passagem por razões óbvias, mas eu chamo a atenção aqui. Nosso Senhor estava próximo, muito próximo de morrer, muito próximo de entregar a sua vida na cruz. E o que ele faz? Ele nos dá Nossa Senhora. Então, aqui não está apenas o mistério, isso me ocorreu hoje quando eu preparava a aula, não está presente aqui simplesmente o mistério da maternidade divina e também que Nossa Senhora é mãe da igreja, é nossa mãe. É claro, o discípulo amado somos nós. São João Evangelista aqui representa todos nós. Nossa Senhora é mãe de Deus, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe da igreja, nossa mãe. Mas aqui também, penso eu, está o Santo Rosário, esse levar Nossa Senhora para a sua casa. E pensem, nosso Senhor faltaria aparentemente aos discípulos, ele daria a sua vida, ele morreria dali a alguns instantes. O que ele faz? Ele dá Nossa Senhora, porque é justamente Nossa Senhora que nos leva até ele. O caminho, o principal caminho para nosso Senhor Jesus Cristo é Nossa Senhora. E isso é o Santo Rosário. O Santo Rosário nada mais é do que dar a mão para Nossa Senhora e pedir para que ela fale de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, para que ela aprofunde nos nossos corações, nas nossas almas, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A intimidade com Ele, a união com Ele, é a meditação dos mistérios da vida de nosso Senhor unidos a Nossa Senhora. É como se nós, de fato, dessemos a mão para ela e ela começasse a nos contar, como fez São Lucas. São Lucas, além de artista, além de médico, também tinha
uma veia de historiador, e a gente vê isso no seu evangelho, ele fala isso claramente. E em diversos momentos do seu evangelho ele fala que Nossa Senhora guardava essas coisas no seu coração e as meditava. Vejam que beleza. E o que mostra isso? Que ele conheceu Nossa Senhora pessoalmente e que ela havia narrado determinados acontecimentos para ele. Pensemos, por exemplo, na anunciação do anjo. Este acontecimento não teve testemunhas. Estavam presentes apenas Deus, Nossa Senhora e o anjo Gabriel, e São Gabriel, arcanjo. Como é que São Lucas tomou conhecimento deste fato? Através de Nossa Senhora. Então, de alguma forma, São Lucas ele já rezou o Santo Rosário nesse momento. É justamente o que nós fazemos, porque ele se encontrou com Nossa Senhora para que ela falasse com ele a respeito do mistério da anunciação do anjo e da encarnação do Verbo. E depois ele se encontrou com ela para que ela falasse a respeito do mistério da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel e depois do mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que em diversas oportunidades ele dirá, Nossa Senhora meditava sobre estas palavras, guardando-as em seu coração. Vejam que maravilha. E é por isso que a segunda passagem é justamente da infância de Nosso Senhor, é a visitação de Nossa Senhora, Lucas 1, versículos 39 a 56. Eu só chamo a atenção para isso. O discípulo a levou para a sua casa. Essa palavra casa também significa coração, intimidade, levou-a para o que era seu. Mas aqui eu quero de fato salientar este aspecto de casa como cotidiano, a sua rotina. O Santo Rosário deve fazer parte do nosso cotidiano, deve fazer parte do nosso dia. Nós devemos com bravura rezar o Santo Terço diariamente. Rezar o Santo Terço com frequência. Vamos lá. Lucas 1, 39 a 56. Aqui também é um preâmbulo do Rosário. São João Batista e Santa Isabel também rezaram o Rosário, de uma certa forma. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Então vejam que o Santo Rosário é esta saudação de Nossa Senhora, que faz com que nós fiquemos cheios do Espírito Santo. Vejam que o Santo Rosário, a dinâmica do Santo Rosário é esta. É claro que aqui houve um acontecimento milagroso, né? São João Batista aqui foi curado do pecado original, por isso é que nós celebramos o seu nascimento. Não sei se vocês sabem, o único santo, né, além de Nossa Senhora,
e evidentemente do próprio Deus feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos o nascimento, é São João Batista. Alguns afirmam que São José também teria nascido sem o pecado original. Nossa Senhora, ela foi concebida sem o pecado original. É a Imaculada Conceição. Este é o dogma da Imaculada Conceição, dogma de fé. São João Batista não, ele não foi concebido sem o pecado original, mas ele nasceu sem o pecado original. Por isso é que ele nasce santo e nós celebramos no dia 24 de junho, na festa de São João, na festa junina, nós celebramos o seu nascimento. E aqui acontece isso. Mas na nossa vida, nós somos chamados com o Santo Rosário a ouvir essa saudação de Nossa Senhora. E através da saudação de Nossa Senhora, nós nos unimos a nosso Senhor. Ele nos toca, Ele faz com que nós fiquemos cheios do Espírito Santo, Ele nos dá as graças que Deus deseja nos dar, através da saudação de Nossa Senhora. E vejam como Santa Isabel responde a esta saudação. Bendito é o fruto do teu ventre, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? E este é o Santo Rosário. É este diálogo com Nossa Senhora, para que nós nos aproximemos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu li o Magnífica porque justamente para enfatizar isto. A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Nossa Senhora nos leva para Deus, ela nos leva para nosso Senhor Jesus Cristo. É fundamental que tomemos a decisão de rezarmos o Santo Terço diariamente, como Nossa Senhora nos pede, como também nos pede a Santa Igreja. Antes de Nossa Senhora pedir em diversas aparições, a Igreja já recomendava vivamente a oração diária do Santo Terço. Não deixemos que esta graça passe pelas nossas vidas e não abracemos este propósito. Abracemos também o propósito do Santo Terço. E se eu fiz algumas observações cotidianas a respeito da Santa Missa, eu faço também com o Santo Terço. Rezar o Santo Terço diariamente também envolverá violência, envolverá luta, envolverá renúncia. E não se abalem se algum dia vocês falharem. Não se abalem. Comecem, recomecem. Se caírem, levantem. E haverá dias em que vocês rezarão o Santo Terço com o Padre Paulo Ricardo ligado no carro. Haverá dias que vocês conseguirão sentar na casa de vocês e rezá-lo melhor, de uma forma mais calma, mais meditada. O importante é que vocês não deixem de rezar. Para nós que vivemos no Rio de Janeiro, então, é um bom propósito, às vezes, para quem... eu trabalho em Niterói, moro na Barra. Dá para rezar o rosário todo dia, tranquilamente. Dá para botar, por exemplo, o Padre Paulo indo para o trabalho, dá para rezar no mínimo 2 mistérios na ida e 2 na volta. E, claro, ter um propósito de pelo menos o mistério do dia rezar com calma, em casa, na igreja, quem sabe, mas pelo menos o mistério do dia, que nós tenhamos o propósito de rezar com calma, mesmo que algum dia não consigamos. Não se abalem caso não consigam, mas tenham esse propósito, porque entendam, eu estabeleço o propósito da missa frequente, do terço frequente, mas isso não é um propósito estático, conseguir. Eu vou à missa todos os dias, eu rezo o rosário, o terço todos os dias. Não. Agora eu tenho que fazer cada vez melhor. Eu tenho que assistir à Santa Missa com cada vez mais fruto. Eu devo rezar o Santo Rosário cada vez melhor. Isso é muito desafiador. Nós devemos pedir a Deus essa graça. Então não podemos relaxar. Vigiai e orai, sempre, sempre. Mas o importante é que a gente não desanime. E com o Santo Terço eu falo a mesma coisa para vocês que eu falei com a Santa Missa. Caso vocês não consigam estabelecer desde agora o propósito de rezar todos os dias, pelo menos estabeleçam de rezar com mais frequência do que vocês rezam hoje. Quem sabe, para quem não reza, começar a rezar todos os domingos, todos os sábados, que são dias consagrados a Nossa Senhora, já é muito bom.
Agora, para quem já reza com mais frequência, coloquem o propósito de rezar mais vezes e, se possível, diariamente. Coloco o mesmo para o Santo Terço do que eu coloquei para a Santa Missa. O propósito final é rezar todos os dias. Mas, caso vocês ainda não consigam dar este passo, rezem com mais frequência do que vocês rezam. E mais uma vez, o que eu falei para a Santa Missa, eu falo, nós estamos também numa paróquia privilegiada, graças a Deus. Vejam, nós vivemos uma paróquia muito mariana, extremamente mariana. Todos os anos aqui na paróquia tem preparação para a consagração a Nossa Senhora, tanto das crianças como dos adultos. E aí eu preciso fazer uma menção honrosa nesse ponto ao Cláudio e à Mirella, que de fato é um casal que abraçou esse apostolado mariano. A Carla e o Milton, que estão aqui, também são ótimos exemplos, assim, um casal extremamente mariano. Quantas pessoas aqui na paróquia nós vemos que fazem esse apostolado de Nossa Senhora? O que está acontecendo agora no mês de maio? Que maravilha! A cada dia uma invocação de Nossa Senhora que é explicada a partir de famílias. Vejam que belíssimo o Frei João que nos seus comentários diários, as suas breves homilias, tem falado de Nossa Senhora. Então, mais uma vez, nós estamos numa paróquia que favorece a missa diária, mas também favorece o terço diário. Não deixemos, eu vou repetir o slogan do nosso mês mariano, não deixemos essa graça passar. Eu tenho assim, a convicção de que nós estamos numa paróquia muito especial, por uma série de circunstâncias que nem cabe talvez enumerar aqui, mas é uma paróquia muito especial, que de fato tem caminhado bem, mesmo num mundo tão difícil e mesmo numa situação de crise que entra na igreja também de uma forma avassaladora. Mas a nossa paróquia, graças a Deus, caminha bem em uma série de aspectos, e estes dois muito bem, missa diária, terço diário. Tenham este propósito. Vocês perceberão que a vida espiritual de vocês dará um salto. A intimidade de vocês com Nossa Senhora e, consequentemente, com nosso Senhor Jesus Cristo dará um salto, caso vocês se decidam pela prática cotidiana do Santo Terço. E aí, a última passagem que eu escolhi vai nessa direção, que são as bodas de Caná. Isso, perfeito. Todo dia às 4 horas, a Pastoral da Saúde reza o Santo Terço pelos enfermos e por todas as... E o Terço da Misericórdia às 3 horas. Sim, perfeito. E antes do Covid, né, eu não falei porque eu não sei como está isso hoje, mas antes do Covid, todo dia depois da missa das 7 da manhã e antes da missa das 18, rezava-se o terço na igreja aqui na paróquia. É algo que também precisa voltar, já está na hora de voltar. Então, mas para voltar precisa de pessoas que abracem. Uma prática muito interessante que no meio mais tradicional a gente encontra com mais facilidade é o terço antes da missa. Seria muito salutar que aqui na paróquia a gente, nas missas dominicais, começasse a rezar o terço meia hora antes das missas. A nossa igreja nesse ponto anda mal, porque ela é extremamente barulhenta nos domingos. A gente fala bem, tem que falar mal também no que está ruim. É muito difícil rezar dentro da igreja aqui nos domingos. Depois da missa fica uma algazarra. Agora com o Covid, todo mundo tem que sair, né? Mas antes do Covid, é muito difícil rezar dentro da igreja. Porque essa realidade da Capela do Santíssimo, ela, por um lado é boa, mas por um lado é ruim, porque o sacrário, tradicionalmente, ele fica atrás do altar. Então, quando o Nosso Senhor está presente na igreja, na nave, as pessoas tendem a se calar com mais facilidade. As pessoas hoje têm uma imaginação de que só tem que fazer silêncio dentro da Capela do Santíssimo. Então, rezar o terço antes da missa contribui muito para o silêncio. Talvez até com o Santíssimo exposto. Então seria um ótimo apostolado para se fazer aqui na paróquia esse. Alguém organizar terços
meia hora antes de cada missa. Certamente enriqueceria demais a vida mariana da nossa paróquia, mas é claro, tudo isso depende de pessoas que abracem, né? Não é tão fácil assim. Mas vamos aqui ao evangelho das bodas de Caná. João 2, versículos 1 a 11. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir o primeiro vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que eu gostaria de salientar com esta passagem é esta função do Santo Rosário para unir, não somente nos unir a nosso Senhor, mas unir as nossas vontades, a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da oração do Santo Terço, através do Santo Rosário, nós nos unimos a nosso Senhor e nos relacionamos intimamente com aquela que constantemente nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Então, através do Santo Terço, nós nos unimos a nosso Senhor Jesus Cristo e conformamos as nossas vontades à vontade de nosso Senhor. Unimos a nossa vontade à vontade dele. Então, o Santo Rosário é um instrumento preciosíssimo para nos unirmos mais e melhor a nosso Senhor Jesus Cristo. E, mais uma vez, eu reforço, por mais que o Santo Rosário não existisse no início da igreja, na igreja primitiva, não nos esqueçamos, Nossa Senhora estava presente em Pentecostes, Nossa Senhora estava presente no cenáculo, e ela estava ali presente, por isso há aquela invocação Rainha dos Apóstolos. Nossa Senhora estava presente no momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Então, nós sabemos que os discípulos, que os apóstolos, eles tinham o hábito de se unir em oração com Nossa Senhora presente. E não é isso o Santo Rosário? Não é isso o que nós fazemos e devemos fazer no Santo Terço? Nos unir em oração com Nossa Senhora, unidos a ela para nos unirmos com nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, e aqui eu nem lerei a passagem, mas é isso que está no livro dos Atos, no capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. A fração do pão é a Santa Missa. Perseveravam eles. Atos 2, versículo 42. Perseveravam eles na fração do pão, na Santa Missa. Vejam, missa cotidiana, missa frequente, nas orações, nas reuniões em comum. Se a gente junta tudo isso, se a gente se recorda que Nossa Senhora cotidianamente estava presente nestas reuniões em comum, nestas orações, a gente chega a esta graça. E foi isso que eu quis demonstrar com a Sagrada Escritura,
que desde o início da igreja, a missa frequente e o Santo Rosário frequente já eram práticas recomendadas, já eram práticas próprias da igreja primitiva. Era o Santo Rosário que existia, que de alguma forma é até muito mais do que há hoje, porque Nossa Senhora estava viva e presente, ela continua viva e presente, mas ela estava em vida, né? Que privilégio se unir em oração com ela. Então ali já era o Santo Rosário. Hoje, vejam, de alguma forma o Santo Rosário é resgatar aquele privilégio que tiveram os primeiros discípulos. Nossa Senhora viva e presente nos nossos corações, nas nossas casas. Como negligenciar esse chamado? Como negligenciar esta graça? Não há como. E aí depois da Escritura, eu lerei aqui pouquíssimas sentenças do Catecismo de São Pio X, só para que vocês percebam que eu falei que ele foi o Papa que trouxe, né, resgatou, não é nem resgatou, mas que incentivou a comunhão diária, né? Trouxe esta prática, não só da comunhão diária, São Pio X é que trouxe também a prática da comunhão das crianças, não sei se vocês sabem. Ele sim, há inclusive uma história que ele deu a comunhão para uma criança de 4 anos. Lá já Papa, né, no Vaticano, ele fez algumas perguntas para aquela criança, ele percebeu que ela já tinha condições de comungar e ele dá a primeira comunhão para ela. Então, é um Papa de fato muito especial, e vejam o que ele vai dizer a respeito aqui da comunhão frequente, mas eu aplico isso à missa frequente. Vejam o que ele vai dizer. É coisa boa e útil comungar frequentemente, vejam a palavra que ele utilizará, é coisa ótima comungar frequentemente e até todos os dias, contanto que se faça com as devidas disposições. Qual a frequência com que se deve comungar? Pode-se comungar tão frequentemente quanto o permita o conselho de um confessor piedoso e douto. É porque naquela época ainda começava-se essa prática, né, da comunhão diária, então era muito comum dar este encargo de decidir se o fiel estava preparado para comungar com frequência ou não ao diretor espiritual. Isso vale até para hoje. Já fizemos o propósito, eu não sei como é que vocês estão nesse propósito, sem pressão, de encontrarmos um diretor espiritual. Mas é fundamental que tudo isso seja levado para a direção. Mas eu não tenho a menor dúvida que, de acordo com a vida da igreja de hoje, um fiel bem disposto receberá do seu diretor a bênção para assistir à missa diária, para comungar com frequência. Vejam que São Pio X fala não somente que é uma coisa boa, que é uma coisa ótima comungar com frequência. E eu digo que é o objeto da aula de hoje, ir à missa com frequência. Então façamos esse propósito. Será difícil? Sim, será. Será desafiador? Certamente, mas vale a pena. Vale muito a pena fazermos esse propósito. Eu posso, mais uma vez, dar o meu testemunho para vocês de que vale muito a pena decidir-se pela missa diária. Há um divisor de águas na vida com esta decisão. Antes da missa diária e depois da missa diária. E eu, assim, recomendo vivamente que vocês façam esse propósito, ou pelo menos façam um propósito de ir à missa com mais frequência. A missa de sábado, quando você fala de missa diária, sábado é um dia que dificilmente eu vou. Eu estou quase lá, quase nessa dia, todos os dias. Pode ser, nesse propósito, Claro. pode ser a missa dominical de sábado, no domingo mesmo também? Sim. E aí vai ser considerado missa diária? Perfeito, com certeza. A missa diária não significa ir na liturgia daquele dia. Pode ser a missa dominical do sábado e depois ir à missa. Sim, exatamente. Exatamente, não tem problema nenhum. Não tem de forma alguma. Fique muito à vontade, caso seja mais apropriado.
O importante é, de fato, a gente encontrar o horário que seja mais apropriado dentro da nossa rotina para ir à missa com mais frequência. E com relação ao Santo Rosário, São Pio X, ele dirá o seguinte: que nos ensinam os santos a respeito da devoção à Virgem Maria? Aqui ele fala da devoção a Nossa Senhora em geral. O que dizem os santos? A respeito da devoção a Maria, os santos nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos com amor de mãe, muito terna, e por meio dela têm a certeza de encontrar a Jesus Cristo e de alcançar o paraíso. Vejam que maravilha! A certeza de encontrar a Jesus Cristo e de alcançar o paraíso. Os verdadeiros devotos de Nossa Senhora, de fato, podem ter esta certeza. E aí, a segunda pergunta é que vai chegar ao Rosário. Qual é a devoção à Virgem Maria que a Igreja nos recomenda de modo especial? A devoção que a Igreja nos recomenda de modo especial em honra da Santíssima Virgem é a reza do Santo Rosário. Então vejo aqui, no início do século XX, de forma muito clara. Então vejam, nós não podemos ter devoção por Nossa Senhora, não é uma opção. Nós devemos ter devoção por Nossa Senhora. E dentre todas as devoções que existem a Nossa Senhora, a principal é a récita do Santo Rosário. Não há outra mais especial do que essa, não há outra mais recomendada pela Igreja do que essa. E aí São Pio X vai falar da frequência, tanto da missa quanto do Santo Rosário. Vejam que tudo se encaixa, vejam que fica tudo muito claro, é próprio da vida da Igreja, é próprio do catolicismo de sempre. A missa diária e o terço diário, vejam, um Papa no início do século XX. Vejam que maravilha. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui a pergunta que é 972. Que práticas de piedade deveria fazer todos os dias o cristão? Olha que interessante a pergunta. Que práticas de piedade deveria fazer todos os dias o cristão? O cristão, podendo, deveria todos os dias, primeiro, assistir com devoção à Santa Missa. Segundo, fazer uma visita, por breve que fosse, ao Santíssimo Sacramento. Terceiro, rezar o terço do Santo Rosário. Vejam que é rezar o terço do Santo Rosário. Ele não fala de rezar o Santo Rosário inteiro. E isso foi antes de Fátima. Foi início do século XX, e a gente vai ver daqui a pouco nas aparições de Fátima que Nossa Senhora fala claramente a rezar o terço. E eu confesso para vocês, dessas três, a que eu mais falho é a mais simples de todas, que é a visita ao Santíssimo Sacramento. Essa até hoje eu não consegui incorporar e é algo de fato preciosíssimo. A gente vai ter uma aula para falar da visita ao Santíssimo, mas tenham em vista já esses três propósitos. Vejam, assistir com devoção à Santa Missa, fazer uma visita, vejam, por breve que fosse, mesmo que sejam alguns segundos, mesmo que sejam alguns minutos, só o ato de visitar o Santíssimo, sair de onde nós estamos. E aí é claro que não vale o momento que eu estou na missa, né? Porque não faz sentido. É um momento que eu estou fora da igreja e eu vou ao Santíssimo para visitá-lo, mesmo que seja por alguns segundos. É de fato uma prática muito recomendada, mas não é objeto da aula de hoje. Depois, rezar o terço do Santo Rosário, porque nessa época ainda não existiam os mistérios luminosos. Por isso é que São Pio X fala o terço do Santo Rosário. Vejam que coisa. E aí, séculos antes, vejam que Santo Afonso Maria de Ligório vai falar neste livro, A Oração, que eu tenho trazido para vocês em todas as aulas e recomendo muito a leitura deste livro. Vejam o que Santo Afonso falará. Olha que interessante. Regras de vida cristã, séculos antes de São Pio X. De manhã, ao se levantar, fazer os atos indicados posteriormente. Aí, o que não for objeto da aula de hoje, eu só vou ler. Todos os dias fazer meia hora de oração mental e pelo menos um quarto de hora de leitura de algum livro espiritual. Nós teremos aulas tanto sobre a meditação, a oração mental, quanto sobre a leitura espiritual. Participar da missa, vejam. Regras de vida cristã para todos os dias. Participar da Santa Missa. Olha que coisa.
fazer a visita ao Santíssimo Sacramento. O mesmo que está no Catecismo de São Pio X. Vejam como é espetacular ser católico, porque há uma coerência, uma estabilidade. As regras são as mesmas. E Santo Afonso é tão belo, Santo Afonso muito devoto de Nossa Senhora, ele fala, é a Mãe de Deus. Então ele coloca fazer a visita ao Santíssimo, mas também a visita à Nossa Senhora. Então, aqui na paróquia, por exemplo, irmos ao Sacrário, mas também fazermos uma visita a esta belíssima imagem de Nossa Senhora da Consolação e passarmos ali alguns instantes diante dela. Uma visita também a Nossa Senhora, é muito recomendável. Rezar o rosário. Vejam, na mesma sequência. Participar da missa, visitar o Santíssimo, rezar o rosário. Aí ele bota depois à noite, a gente já teve aula, fazer o exame de consciência, ato de arrependimento, os atos cristãos e rezar a ladainha de Nossa Senhora. É o que Santo Afonso coloca para cada dia. Mas vejam, rezar, assistir à missa e rezar o rosário. Regras de vida cristã. É de fato algo muito tradicional, gente. E eu repito, eu preciso dizer isso para vocês, não é dever moral. Ninguém vai pecar gravemente se não fizer isso. Não é disso que se trata. E não é disso que se trata a perseverança. A gente não está aqui na perseverança para falar do cumprimento dos mandamentos. Não, é da generosidade, é do algo a mais. Que é tão difícil fazer, e não é só difícil para vocês, não, gente. Eu estou aqui dando a aula, eu estou numa cadeira, a de vocês é mais especial, que a minha é de fibra, né? A de vocês é de madeira, mas a minha tem braço, né? É mais confortável. Mas eu estou aqui numa cadeira especial, mas eu estou aí junto com vocês. Eu não estou me colocando acima das dificuldades que vocês têm, não. As minhas dificuldades são as mesmas. Nós teremos dificuldades, mas o que eu quero dizer para vocês é que vale a pena fazer estes propósitos, vale a pena dar este passo. No caso da aula de hoje, tudo que a gente está falando na perseverança, direção espiritual, plano de vida espiritual, confissão frequente, exame de consciência e hoje, missa frequente, terço frequente, vale a pena. E aí vamos a Nossa Senhora em Fátima, aqui no livro das Memórias da Irmã Lúcia, tem uma parte em que ela vai falar de todas as aparições, e eu fiz questão aqui de salientar todas. São breves palavras, é só para que vocês vejam que de fato, e tem esse livro aqui também que foi escrito pelo Bertaldo Soares e a Kênia Soares, que eles são os responsáveis pela Tarde com Maria, né? E cuidam aqui do santuário de Fátima, né? A réplica que nós temos aqui no Recreio, né? Do santuário, é a única réplica que tem no mundo inteiro, né? Eles escrevem aqui neste livro, né? Em todas as 6 aparições, Nossa Senhora pediu que o terço fosse rezado diariamente, para que a guerra chegasse ao fim e a paz reinasse no mundo. Então, em todas as 6 aparições de Fátima, de maio a outubro de 1917, no caso era a Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora pediu que o terço fosse rezado diariamente. Então, não acreditemos no Bertaldo e na Kênia. Vamos ver se de fato é verdade que Nossa Senhora falou nas 6 aparições. Olha que maravilha. Vamos lá. Eu botei aqui, eu acho que eu li errado. 173, página 173. Vamos lá. E antes de dar a recomendação de Nossa Senhora para todos nós, eu queria ler o que ela falou para Francisco. O Padre Paulo ressalta muito isso, né? Nossa Senhora, ela diz assim, olha que interessante. Então Nossa Senhora disse-nos, isso aqui é uma narração, claro, da irmã Lúcia. Então Nossa Senhora disse-nos, não tenhais medo, eu não vos faço mal. Aí eles perguntam, né? De onde é vossa mercê? Lhe perguntei, irmã Lúcia perguntou para ela, sou do céu. E que é que vossa mercê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13 a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui, ainda que uma 7ª vez.
Olha o que a irmã Lúcia vai perguntar, olha o que uma criança, né? É belíssimo isso. E eu também vou para o céu. Vejam, a Nossa Senhora responde, sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Padre Paulo ressalta isso. No caso de Francisco, Nossa Senhora disse que ele iria, mas ele teria que rezar muitos terços. E ele cumpriu à risca isto. Ele andava com o terço e rezava o dia inteiro. Parecia São Pio de Petreutina, que rezava 15 rosários por dia. Francisco rezava o terço o dia inteiro. E o que o Padre Paulo perguntou assim, numa dessas homilias, porque eu não sei se vocês viram, eu mando todo dia no grupo, né? O Padre Paulo, ele fez a novena de Nossa Senhora de Fátima e ele fez uma reflexão muito apropriada. Ele falou assim, se Nossa Senhora disse para Francisco que é santo, e de fato um menino já santo com aquela idade, a gente percebe isso, se ela disse para ele rezar o terço todos os dias, ou rezar muitos terços, e nós? Nós não faremos o mesmo? Nós não rezaremos muitos terços? Ele que morreu ainda criança, mas rezou muitos terços. Nós já temos e teremos, se Deus quiser e se Deus permitir, uma vida mais longa. Rezemos muitos terços. Rezemos 365 terços por ano. E aí, no final de nossas vidas, multipliquemos isso pelos anos que viveremos, rezaremos muitos terços. E aqueles que tiverem, claro, mais tempo, uma vida mais calma, rezar o Santo Rosário todos os dias, seja os 3 mistérios, né, o rosário tradicional, ou os 4 já com os luminosos, não tem problema. São João Paulo II não deu uma determinação de que a gente deva rezar os luminosos todos os dias. Ele falou ali da quinta-feira, e quem quiser rezar todos os dias, a minha mãe reza o rosário todos os dias, do jeito que dá, cuidando de neto, cuidando da casa, nos meios das atividades, bota lá o Padre Paulo. A minha mãe reza os 4 terços todos os dias e ela me inspirou, né, na missa diária. De alguma forma agora ela também me inspira, mas eu ainda não consegui isso. Ela me inspira assim como uma inquietação interior de admirar o que ela já faz e de alguma forma querer segui-la nesse aspecto. Mas o importante é o terço. É isso que Nossa Senhora nos pede, o terço diário. E aí eu vou provar para vocês agora. Vejam o que ela vai falar na primeira aparição. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Isso está no dia 13 de maio. Dia 13 de maio. Vejam agora, 13 de junho. Vossa Mecê que me quer? Perguntei. Irmã Lúcia perguntou para ela. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Vejam, de novo, 13 de junho ela repetiu. Todo mês a irmã Lúcia perguntava para ela a mesma coisa. 13 de julho, Vossa Mecê que me quer? Perguntei. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Vejam que é algo assim constante. 13 de agosto de novo. Que é que Vossa Mecê me quer? Quero que continueis a ir à cova de Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre, para que todos acreditem. Ela já fala do milagre do sol, né? Do milagre do sol. Vamos aqui, 13 de setembro. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Aqui é só um parênteses. Essa corda é um cilício, tá, gente? E a gente vai ter uma aula para falar de penitência, da vida de mortificação. Não deixa de chamar a atenção que Nossa Senhora não tenha recomendado que aquelas crianças deixassem de usar o cilício. Ela simplesmente disse para elas que elas não dormissem com o cilício. Isso é muito interessante,
porque hoje a gente vive num mundo profundamente hedonista, né? E isso entra na igreja no sentido de que a penitência perde o valor. Hoje fala-se pouquíssimo de penitência, de mortificação. E aqui a gente vê no início do século XX Nossa Senhora dizer para 3 crianças que elas simplesmente não deveriam dormir com aquele instrumento de penitência, mas ela não diz que eles deveriam parar de usar. Isso é muito interessante. Fica só essa provocação, mas a gente vai ter uma aula só para falar de penitência, de mortificação. E vejam como aquelas crianças eram generosas, porque elas até dormiam com o cilício. Fala, querida. Ela tem um pouco de cilício, um cinto, né? O cilício é uma corda que ele pode ser de corda ou de outros materiais, mas você amarra numa determinada parte do corpo, não é para ninguém ver e não é para ferir, não é para incomodar. É algo... esqueço aquele filme tenebroso, mas que infelizmente eu vi, na época eu não tinha fé, aquele filme do Código da Vinci, né, que mostra como se o cilício dilacerasse. Não é isso. É um instrumento que você coloca para incomodar. E no caso deste cilício específico, ele é feito de cordas. Mas isso você só pode utilizar com ordem do diretor espiritual. Não é algo que você vai, eu vou ali na esquina, compro e uso. Não é isso. Tem que ser algo feito na direção espiritual e ele tem que te ensinar a usar. Não é... Aqui, no caso, são 3 crianças santas, né? E Nossa Senhora, o que eu chamo a atenção aqui não é propriamente para o cilício, é para a penitência. Nossa Senhora fala claramente para as crianças que Deus está feliz com os sacrifícios delas. E ela não fala para parar de usar o cilício. Então por que eu falei isso? Para que nós reflitamos também sobre a importância, independentemente de cilício ou não, não é o cilício, nós reflitamos sobre a importância da mortificação, da penitência, dos nossos jejuns, dos nossos sacrifícios. E aqui, sacrifício é uma gama enorme. Para nós que somos casados, que temos filhos, que trabalhamos, existem inúmeras penitências que nós podemos praticar com as circunstâncias cotidianas das nossas vidas. Para nós que vivemos no Rio de Janeiro, que pegamos engarrafamento, então há inúmeros sacrifícios que nós podemos fazer. Eu só ressalto aqui a importância dos sacrifícios. E aí, por fim, 13 de outubro, continua. Que é que vossa mercê me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem, aí vem, dia 13 de outubro, a última aparição, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Vejam, na última aparição Nossa Senhora diz que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. Isso tem que tocar o nosso coração. Isso tem que mexer conosco. É um pedido da nossa mãe. Na realidade, é um pedido da igreja. Eu já falei para vocês, Santo Afonso Maria de Ligório, São Pio X, e agora não precisava Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que maravilha, é um pedido da nossa mãe igreja e da nossa mãe Maria. Um pedido de Nossa Senhora da Virgem Santíssima. Como não atender um pedido de uma mãe tão terna, tão boa? Eu sei que eu estou sendo um pouco assim insistente, mas é porque eu quero tocar o coração de vocês. E tocar o meu também, porque eu sou sem vergonha. Não achem que eu não tenho as misérias e que a minha vida de oração não passa por muitas lutas e muitas dificuldades. Passa sim. Alguns de vocês eu imagino que já estejam próximos da santidade e rezem muito bem. Não é o meu caso. Minha vida de oração ela é cheia de altos e baixos, cheia de dificuldades. Agora, não desanimem com isso. Não se aflijam com isso. Eu queria só dar algumas dicas práticas para vocês para como rezar o terço bem. Porque eu falei de... eventualmente o dia está tão cheio, a gente reza com o Padre Paulo no carro, em casa, lavando louça. Às vezes eu estou lavando louça, boto o Padre Paulo assim, eu abro o armário, apoio ali o celular na jarra de suco que está ali no armário e ligo o Padre Paulo e vou lavando louça e rezando o terço. Só que assim, isso não é o ideal. Dá para fazer melhor. E existem instrumentos que nos ajudam a fazer melhor. Quem quiser tirar foto aqui depois,
eu deixo um pouquinho aqui no fim da aula. Por exemplo, esse livrinho aqui de São José Maria Escrivá, o Santo Rosário, ele nos ajuda a meditar cada mistério. A cada mistério tem uma palavra, tem uma leitura, é da editora Quadrante. Então, ajuda a rezar o terço com fruto. Quem quiser uma coisa mais tradicional, mais antiga, para aqueles que são consagrados a Nossa Senhora, São Luís Maria Grignon de Montfort, o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, eu já anuncio que a gente vai ter uma aula aqui para falar da consagração e da importância da consagração, não sei quando. Ele tem um rosário meditado. A minha esposa pediu para eu imprimir, plastificar, ficou errado, coisa de marido desajeitado, né? Um ficou grande, duas folhinhas pequenas, mas aqui não vai ter os luminosos, porque São Luís ele viveu numa época em que não existiam os mistérios, mas aqui São Luís ele coloca uma palavra para cada Ave Maria. E aí a pessoa ela pode escolher, ou ela vai rezando a Ave Maria e lendo a palavra, ou ela lê antes da Ave Maria, ou no meio da Ave Maria. Isso é opcional, isso é pessoal. Eu posso dizer para vocês, quando eu rezo com calma o terço na minha casa, lendo antes de cada Ave Maria, é outro rosário, é outro terço. Os frutos, a meditação, porque as palavras são belíssimas. Quem quiser tirar foto aqui, fica à vontade, tá? É muito profundo. É de fato um passeio pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo unido a Nossa Senhora. Então aqui tem os gozosos, os dolorosos e os gloriosos. Tem no tratado, Não tem no tratado. Isso aqui provavelmente você vai encontrar num livro de São Luís que se chama O Santo Rosário. Provavelmente está lá. Mas isso eu creio que vocês achem na internet. Mas a minha esposa tem uma blogueira aí que ela segue, que é católica, Thaís Schmidt, o nome dela, me parece. Aí a minha esposa mandou para mim, eu imprimi. São José Maria Escrivá também não tem os luminosos, porque ele morreu antes da criação dos luminosos, mas eles fizeram aqui um apêndice no livro, depois da morte de São José Maria, e colocaram meditações para os mistérios luminosos. E eu deixo ler para vocês aqui o que São José Maria fala no início do Rosário, só para despertar em nós esse amor por Nossa Senhora e o amor pelo Santo Rosário. Isso aqui está no início do livro. A recitação do Santo Rosário, com a consideração dos mistérios, a repetição do Pai Nosso e da Ave Maria, os louvores à Beatíssima Trindade e a constante invocação à Mãe de Deus, é um contínuo ato de fé, de esperança e de amor, de adoração e reparação. Isso é uma frase de São José Maria. E aí vem outra mais forte, com aquele estilo dele, belíssimo, né? Espanhol. Ele tinha também uma alma de poeta, mas ele tem um estilo todo peculiar. Vejam o que ele vai dizer a respeito desta prática do Santo Terço. Estas linhas não se escrevem para mulherzinhas, escrevem-se para homens bem barbados e bem homens, que alguma vez, sem dúvida, elevaram o seu coração a Deus, gritando-lhe com o salmista: dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevei a minha alma. Hei de contar a esses homens um segredo que muito bem pode ser o começo desse caminho por onde Cristo quer que andem. Meu amigo, se tens desejos de ser grande, faz-te pequeno. Para ser pequeno, é preciso crer como creem as crianças, amar como amam as crianças, abandonar-se como se abandonam as crianças, rezar como rezam as crianças. E tudo isso junto é necessário para pôr em prática o que te vou descobrir nestas linhas. O princípio do caminho que tem por fim a completa loucura por Jesus é um confiado amor a Maria Santíssima. Queres amar a Virgem? Pois então conversa com ela. Como? Rezando bem o rosário de Nossa Senhora. Mas no rosário dizemos sempre o mesmo. Sempre o mesmo? E não dizem sempre a mesma coisa os que se amam? Se há monotonia no teu rosário, não será porque, em vez de pronunciares palavras como homem, emites sons como animal, enquanto o teu pensamento anda muito longe de Deus? Além disso, repara,
antes de cada dezena, indica-se o mistério que se vai contemplar. Tu já alguma vez contemplaste estes mistérios? Faz-te pequeno, vem comigo, e este é o nervo da minha confidência. Viveremos a vida de Jesus, Maria e José. Todos os dias lhes havemos de prestar um novo serviço. Ouviremos as suas conversas de família. Veremos crescer o Messias. Admiraremos os seus 30 anos de obscuridade. Assistiremos à sua paixão e morte. Pasmaremos ante a glória da sua ressurreição. Numa palavra, contemplaremos, loucos de amor, não há outro amor além do amor, todos e cada um dos instantes de Cristo Jesus. Isto é o Santo Rosário. O Milton aqui, que faz parte do terço dos homens, né? Por que São José Maria Escrivá fala essa coisa de mulherzinha? Porque, de fato, durante muitos anos, o próprio Padre Paulo reconhece que ele já incorreu nesses erros, quando era, inclusive, padre jovem, já padre. O Padre Paulo não gostava da oração do terço, do Santo Rosário, porque pairava um certo ar de que era uma oração de ignorantes, uma oração daqueles que não eram doutos, uma oração pouco elevada, ou, como diz São José Maria, uma oração de mulherzinha. E aí a gente vê, por exemplo, esse movimento tão bonito, né? Eu até já me comprometi a voltar a frequentar pelo menos algumas vezes aqui com os irmãos, o Terço dos Homens. É um movimento tão bonito que, de fato, mesmo durante essa confusão tão grande que abate a Santa Igreja, mas o Terço dos Homens é algo que floresceu nos últimos anos e que muitas paróquias têm. E é um movimento muito bonito. Mas, evidentemente, não só os homens, o que São José Maria Escrivá fala aqui é que, de fato, o Santo Terço ele é uma oração de homens e mulheres de fibra, varonis, uma oração que, de fato, demanda um esforço. E concentrem-se nesse propósito também, o propósito de contemplar os mistérios, porque aqui está o pulo do gato. Tudo bem, já começamos a rezar. Eu falo de cadeira porque eu tenho muita dificuldade de contemplar os mistérios. Eu tenho muita dificuldade de sair do automatismo, da repetição, dessa monotonia. E muitas pessoas compartilham dessa dificuldade. Então, colocar estes instrumentos ajuda demais. Este livro é muito bom. Também, quem quiser tirar foto eu vou deixar aqui, também o Rosário Meditado de São Luís Maria Grião de Montfort. E existem outros instrumentos, os devocionários mesmo que eu indiquei para vocês, esse aqui da quadrante, esse aqui da permanência, ajudam a rezar o terço. Cada terço tem uma intenção, cada terço tem um propósito. Este aqui da quadrante coloca passagens da Escritura em cada mistério, é muito bom isso. Porque é colocar uma pequena passagem, não é para ficar lendo eternamente, é uma pequena passagem da Escritura em cada mistério, porque ali vai ser o fogo aceso que vai conduzir a minha contemplação. Então, fala, querido. Não sei se você colocou, mas o livro de São Luís Maria de Montfort, acho que é o Segredo do Rosário. Ah, sim, O Segredo do Rosário, exatamente. Que tem essas contemplações, sim. Tem razão, o nome do livro não é o Santo Rosário, é o Segredo do Rosário, sim, exatamente. É um livro que eu indico muito também a leitura, é um livro muito bom. Se você... Tem um curso também do Padre Paulo que fala sobre isso, né? Perfeito. E esses devocionários são na última aula? Na primeira aula, o da quadrante, são os que eu utilizo, tem muitos outros, tá? O da quadrante e o da permanência, são os que eu utilizo, né? Então, assim, fica aqui a recomendação. Eu também selecionei aqui algumas passagens do Caminho de São José Maria que falam da Santa Missa, e ele vai muito nesse mesmo sentido. Ele tem um estilo todo próprio, né, de escrever, mas que é bom para nos provocar de alguma forma. Vejam que ele vai falar da Santa Missa. Agora a gente encerra, né, a nossa aula, a gente falou bastante do Santo Rosário.
alguns pontos aqui do caminho, que é essa obra-prima, né? A obra-prima de São José Maria Escrivá, esta que tem outras muito boas, mas o caminho me parece que é a sua principal obra. E o caminho é feito de pontos, né? São pontos que de fato fazem muito bem para a meditação. Vejam que ele vai falar sobre a Santa Missa, e aí fica isto aqui aplicado à missa frequente, se possível diária. Uma característica muito importante do homem apostólico é amar a missa. E de fato isso é a pura verdade. E aí o ponto seguinte é muito bom também. Ele diz o seguinte: a missa é cumprida, dizes, e eu acrescento, porque o teu amor é curto. É o mesmo que se aplica ao Santo Rosário. Aqueles que dizem que o Rosário é monótono, é repetitivo, é porque o amor por Nossa Senhora está curto. A missa, e aí ele vai repetir a mesma questão daquelas pessoas que acham que a missa é muito longa. Não é estranho que muitos cristãos, pausados e até solenes na vida social, não têm pressa nas suas pouco ativas atuações profissionais, à mesa e no descanso, também não têm pressa, se sintam apressados e apressem o sacerdote na sua ânsia de encurtar, de abreviar o tempo dedicado ao santíssimo sacrifício do altar. E é isso. Muitas vezes eu falo assim de mim mesmo. Muitas vezes a gente fica ansioso, não só na missa, às vezes na oração, quando a gente está a tratar das coisas de Deus. E quando a gente está em outras atividades, a gente tem uma paciência enorme. Só com as coisas de Deus que a gente tem aquela sensação de tempo perdido. Então, não tenhamos isso. Sejamos generosos. Vale muito a pena. Eu não fecho os olhos para essa realidade de que a Santa Missa diária e o Santo Terço diário demandam uma violência, demandam um esforço, sem dúvida. Mas o que eu queria frisar com vocês é que vale muito a pena. E aí tem outros pontos aqui que nos consolam demais. É o seguinte: quantos anos comungando diariamente, qualquer outro seria santo, disseste-me, e eu sempre na mesma. Eu faço essa reflexão. Meu filho, respondi-te, continua com a comunhão diária e pensa, que seria de mim se não tivesse comungado? Essa é uma reflexão muito importante. Muitas vezes a gente desanima porque a gente percebe que os nossos progressos espirituais não são tão grandes, não saltam aos olhos, mas o que a gente tem que pensar também é o outro aspecto. O que seria de mim se eu não fosse à missa frequente? O que seria de mim se eu não rezasse o terço com frequência? Onde eu estaria? O que eu faria? Como eu estaria? Então, não desanimemos. É claro, a gente tem que lutar para que haja progressos espirituais, para que haja crescimento, mas a gente tem que ter paciência conosco mesmos. Eu falava isso na aula da direção espiritual. A direção espiritual ela demanda, em primeiro lugar, uma grande paciência conosco mesmos, uma grande paciência, especialmente com os nossos defeitos dominantes. Então, não desanimemos, não deixemos estes propósitos elevados porque aparentemente não temos tantos progressos. Perseveremos que os progressos virão certamente. Comunga, diz São José Maria. Comunga não é falta de respeito, comunga. Hoje, precisamente, que acabas de sair daquele laço. Esqueces que Jesus disse, não é necessário médico para os sãos, mas para os enfermos. Aqui ele se refere a uma pessoa que acabou de comungar. Perdão, uma pessoa que acabou de se confessar, que acabou de sair de um laço, de um pecado. E ele recomenda, comunga. Muitas vezes algumas pessoas caem num certo escrúpulo com relação à comunhão diária, com relação a esse propósito, porque eventualmente incorre num pecado e se confessou há pouco tempo. Não deixe de comungar nesse caso. São José Maria fala que a comunhão também é remédio. Se a gente está em estado de graça, se a gente já se confessou, vamos comungar, porque também será um remédio para que nós vençamos aquela tentação
da próxima vez. E para finalizar sobre a Santa Missa, quando te aproximares do sacrário, pensa que ele faz 20 séculos que te espera. Então, essa visão é muito importante também. Vir à missa com frequência é responder a uma espera de Nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo que nos espera no sacrário. Isso vale tanto para a missa como para a visita ao Santíssimo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos espera. E o Santo Terço é Nossa Senhora que nos espera. Nossa Senhora, mas também Nosso Senhor. Ela nos espera para falar conosco de Nosso Senhor Jesus Cristo, para nos aproximar dele. E aí, São José Maria fala sobre o rosário, um ponto apenas que eu selecionei aqui. O Santo Rosário é arma poderosa. Emprega-a com confiança e te maravilharás do resultado. Então fica aí esta frase final e vamos rezar apenas uma Ave Maria para a gente entregar nas mãos de Nossa Senhora os frutos desta aula e dos propósitos que nós faremos a partir dela. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Deus abençoe.